Antes de a primeira manchete alguma vez ter colocado uma moldura à sua volta, o Irão já era algo inteiramente diferente. Algo mais antigo, mais denso em camadas e muito mais difícil de reduzir a uma única imagem ou a uma única estação de tensão. É fácil acreditar que se compreende um país quando se absorveu suficientes ciclos noticiosos, quando as mesmas fotografias se repetem e as mesmas frases se acumulam numa espécie de certeza que, se nada mais, pelo menos parece familiar. Mas a familiaridade não é conhecimento. E o que a versão familiar do Irão tem consistentemente deixado de fora é precisamente aquilo que o torna irredutível. Porque algures para além do alcance dessas manchetes, para além do ruído da sua política e da energia implacável das suas cidades, o Irão tem guardado em silêncio algo que o mundo simplesmente se esqueceu de procurar. Algo que não aparece em relatórios nem em transmissões, que não pode ser captado à distância nem comprimido numa legenda. Algo que tem estado em movimento, lentamente e com absoluta determinação, através dos mesmos desfiladeiros de montanha há mais de 3.000 anos. Numa cadeia montanhosa que se estende por mais quilômetros do que toda a linha de costa da Califórnia, há pessoas que nunca precisaram de uma morada fixa, de uma escritura ou de uma fronteira para saber exatamente onde pertencem. Famílias que conduzem dezenas de milhares de animais por passagens tão estreitas e tão implacáveis que a margem entre a sobrevivência e a catástrofe se mede pela direção do vento e pela qualidade particular da luz que cai sobre o cume de uma crista às 4 da manhã. Este não é o Irão das notícias de última hora. É o Irão que existia muito antes de alguém ter chegado para o documentar e que continuará a existir muito depois de o último observador ter partido. Uma civilização que não construiu palácios, não reivindicou tronos e não deixou monumentos em pedra, mas que sobreviveu a todos os impérios que alguma vez tentaram traçar uma linha permanente através das montanhas acima dela. As montanhas de Zagros estendem-se por mais de 1.600 quilômetros pelo oeste e sudoeste do Irão. Um sistema dobrado de cristas calcárias, vales de altitude e rios sazonais que comprime múltiplas zonas climáticas numa única viagem vertical. Os picos elevam-se acima dos 4.200 metros. Os vales descem até terras baixas quentes e semiáridas, onde o ar assenta pesado e imóvel. A diferença de temperatura entre o cume e a planície pode ultrapassar os 40 graus Celsius ao longo de um único dia de descida. Uma transição tão dramática que se parece menos com a travessia de uma região do que com a travessia de um continente inteiro. É uma paisagem que não permite conforto em nenhum ponto fixo, apenas na altitude certa, na estação certa, mantida durante o tempo certo, antes que o equilíbrio se rompa e o movimento se torne novamente inevitável. Para os nômadas Qashqai e Bakhtiari, as montanhas de Zagros não são terreno, são um calendário vivo. A migração semestral segue uma lógica codificada ao longo de milênios, um conjunto de instruções escritas não em nenhum texto, mas na experiência acumulada de cada geração que leu estas cristas e a sobreviveu. Subir à medida que as temperaturas sobem, descer antes que os desfiladeiros se fechem. As famílias carregam tudo consigo, incluindo tendas, teares, comida seca e cordeiros recém-nascidos embalados nas costas de cavalos e mulas, ao longo de rotas memorizadas através de dezenas de gerações. Não há mapas escritos. A rota é a memória. E a memória transmite-se através do corpo e não da página. Não por instrução, mas pelo ato de percorrer o mesmo terreno, ano após ano, até que a própria terra se torne uma espécie de bússola interior. Este lugar não se tornou uma via de migração por acaso. Durante mais de 3.000 anos, as montanhas de Zagros serviram de corredor para sucessivas ondas de culturas pastores, Elamita, Média, Aquemênida, cada geração herdando a lógica geográfica da anterior e acrescentando seus próprios refinamentos, o seu conhecimento duramente conquistado
sobre quais os desfiladeiros em que confiar e quais evitar quando o tempo vira. Hoje, estradas de asfalto cortam os antigos desfiladeiros em ângulos que os animais não conseguem percorrer com segurança. As rotas que outrora se percorriam sem obstáculos por centenas de quilômetros fragmentam-se agora contra uma infraestrutura construída para um tipo de movimento completamente diferente. Um que mede a distância em horas e não em estações, e que não tem qualquer concessão do sistema vivo que interrompeu. A Cordilheira de Alborz ergue-se abruptamente da margem do Mar Cáspio, uma muralha vulcânica de neve permanente e floresta densa, que separa o norte úmido do árido planalto iraniano com uma brusquidão que, visto do ar, parece quase arquitetônica na sua deliberação. No seu centro, ergue-se o Damavand, um estratovulcão adormecido que atinge 5.610 metros de altitude, visível em dias de céu limpo a quase 160 quilômetros de distância. As suas encostas norte recebem a umidade transportada pelo Mar Cáspio, produzindo prados e nascentes frias que são biologicamente diferentes de tudo o que existe nos agros meridional. As ervas aqui são diferentes. O ar é diferente. A montanha não pertence àqueles que vivem mais perto dela. Pertence inteiramente àqueles que calculam a sua chegada com precisão. As comunidades nômadas que integram o Alborz nos seus movimentos sazonais tratam o Damavand não como um ponto de referência, mas como um sinal. Um limiar de altitude que marca a janela breve e insubstituível de abundância estival nos prados de altitude acima da linha das árvores. O gado pasta em ervas ricas em minerais que constroem reservas de gordura e força simplesmente indisponíveis em altitudes mais baixas. Reservas que sustentarão o rebanho ao longo do longo trabalho da descida e das semanas mais magras que se seguem. As mulheres instalam seus teares à sombra das encostas do vulcão, o ritmo constante da tecelagem continuando mesmo aqui, mesmo em altitude, no breve intervalo entre uma migração e a seguinte. As crianças que nunca frequentaram uma escola formal aprendem navegação, medicina animal e leitura do tempo diretamente da paisagem, absorvendo numa única estação o que nenhuma sala de aula conseguiu alguma vez traduzir adequadamente em linguagem. As rotas do Alborz eram outrora partilhadas por dezenas de comunidades tribais, cujos movimentos eram coordenados através de acordos orais que atravessavam gerações, um sistema de entendimento mútuo tão intrincado e resistente como qualquer tratado escrito. As alterações climáticas estão agora a desmantelar esta coordenação por baixo, trabalhando silenciosamente sobre a infraestrutura de sincronização e previsibilidade de que todo o sistema depende. O recuo dos glaciares alterou o ritmo do degelo primaveril, deslocando a janela de disponibilidade dos prados de formas que décadas de conhecimento acumulado das rotas não conseguem antecipar completamente. Tribos habituadas a chegar a uma altitude específica numa semana específica, encontram agora a erva já desaparecida ou ainda não crescida. A montanha ainda está lá, mas o ritmo que mantinha com consistência fiável começa a desviar-se de formas para as quais nenhum conhecimento herdado foi concebido. Se a montanha ensinou a sobrevivência através do movimento, o deserto ensinou-a através da imobilidade. E o que foi construído nessa imobilidade sobreviveu a quase tudo que o mundo moderno considera permanente. Yazd fica na orla do Dasht Kavir, no centro do Irão, rodeada de deserto em 3 lados e sustentada por uma rede de canais subterrâneos de água. Os qanats penetram sob a superfície dos leques aluviais que descem de cadeias montanhosas distantes e transportam água subterrânea até a cidade ao longo de distâncias de até 50 quilômetros, inteiramente por gravidade, inteiramente sem qualquer tipo de intervenção mecânica, sem bombas, sem qualquer fonte de energia para além da inclinação lenta e paciente da própria Terra. Os qanats da região de Yazd estão entre os sistemas de infraestrutura hídrica mais antigos em funcionamento contínuo em qualquer parte do mundo.
alguns com mais de 2.000 anos, e tornaram um assentamento permanente possível, numa paisagem que recebe menos de 5 centímetros de chuva por ano. 5 centímetros, num ano inteiro. A cidade que cresceu em torno deles é uma expressão direta dessa limitação. Arquitetonicamente moldada em todas as suas escalas, pelo problema do calor e pela escassez de água. Torres de vento elevam-se acima das linhas dos telhados para captar o ar fresco e conduzi-lo para os espaços habitacionais subterrâneos. As ruas estreitas inclinam-se contra o sol para gerar a sua própria sombra. A densidade de inteligência material registrada aqui em pedra e adobe representa milhares de anos de conhecimento acumulado sobre como sobreviver ao calor, sobre como construir uma vida dentro de condições que estão ativamente a tentar impedi-la. Cada parede, cada beco, cada compartimento subterrâneo é uma solução para um problema que o deserto tem vindo a colocar há milênios. Para as comunidades nômadas, cujas rotas de migração se cruzam com a zona dos Qanats, Yazd e os aglomerados que ela ancora representam uma forma diferente de adaptação ao mesmo desafio fundamental. Não a inteligência móvel do pastor, que sobrevive nunca ficando demasiado tempo num único lugar, mas a inteligência fixa do construtor, que sobrevive indo fundo, investindo na permanência como contrapeso à indiferença do deserto. Duas respostas inteiramente diferentes à mesma paisagem implacável, cada uma coerente nos seus próprios termos, cada uma incompleta sem a outra. A relação entre estes dois sistemas, o móvel e o enraizado, nunca foi simples nem inteiramente confortável. Os nômadas trocavam lã, produtos lácteos e gado com os aglomerados alimentados pelos Qanats. As comunidades sedentárias trocavam cereais, ferramentas e acesso aos mercados com os pastores. Cada sistema dependia do outro de formas que nenhum dos dois reconhecia plenamente. Uma dependência mútua incorporada na própria estrutura da paisagem e não em qualquer acordo formal. O que a zona dos Qanats demonstra, a par das rotas de migração nômada que passam nas suas proximidades, é que o deserto produziu não uma forma de inteligência em resposta às suas exigências, mas pelo menos duas, e que ambas estão agora sob pressão de um mundo que decidiu, com notável confiança, que já não precisa de nenhuma delas. A extração de água subterrânea está a baixar o lençol freático de que os Qanats dependem. O emprego urbano está a afastar os jovens tanto das rotas de pastoreio como da manutenção dos canais. O conhecimento necessário para sustentar qualquer um destes sistemas não é do tipo que pode ser recuperado de um manual ou descarregado de um servidor. O planalto de Chahar Mahal e Bakhtiari abre-se entre os 2.000 e os 2.400 metros de altitude cada mês de junho, com as suas pastagens a emergir do degelo numa floração breve e densa que dura talvez 8 semanas antes de o frio regressar e a janela se fechar novamente por mais um ano. O planalto é largo, rico em minerais e biologicamente generoso, precisamente na janela que a migração foi concebida para alcançar. Após semanas de passagem difícil pelos desfiladeiros de altitude, com os animais esgotados e as famílias a avançar com as reservas de resistência acumuladas ao longo de muitas estações, a coluna nômada chega aqui e, finalmente, abranda. Os animais dispersam-se pela erva, as tendas são armadas. Começa algo que não é bem descanso, mas que é o mais próximo que esta vida permite. A construção do acampamento, o Siah Chador, a tenda negra de pelo de cabra, segue uma lógica espacial aperfeiçoada ao longo de gerações, de conhecimento acumulado sobre drenagem, direção do vento e rotação de pastagens. Uma aldeia surge em terreno vazio em menos de 1 hora, organizada não ao acaso, mas segundo uma configuração que reflete a hierarquia social e a organização funcional de toda a comunidade. A tenda do ancião ao centro, o acesso à água posicionado de um lado, o cercado para o gado colocado a sotavento, de forma a evitar a contaminação da área de descanso. A aldeia nasce em terra nova, completamente formada numa única manhã, transportando no seu traçado
a memória comprimida de todos os acampamentos que vieram antes dela. Dentro dela, a vida funciona segundo uma divisão de trabalho aperfeiçoada pela necessidade, até uma precisão que não deixa nada ao acaso. As mulheres tecem em teares horizontais de chão, produzindo quilins e tapetes de pelo, cujos padrões geométricos registram o vocabulário simbólico da tribo, numa linguagem visual que não requer tradução dentro da comunidade. Cada motivo é uma declaração condensada sobre a paisagem, a cosmologia e a identidade, transportando um significado que é estrutural e não meramente ornamental. Os homens gerem os rebanhos, avaliam a capacidade de suporte do Planalto com o olhar experiente de quem compreende o sobrepastoreio como uma ameaça existencial e não como uma preocupação abstrata, e começam a preparar a descida que chegará muito antes de qualquer um estar pronto para ela. O Planalto é tesouro e oficina, e calendário social em simultâneo. Em 6 a 8 semanas, será completamente abandonado. As tendas dobradas, os teares embalados. O solo devolvido à erva como se a aldeia nunca tivesse existido. Como se uma comunidade inteira tivesse estado presente apenas de passagem, tal como o tempo que passa. O Lago Namak e o deserto de sal do Dasht Kavir ocupam o centro geográfico do Planalto iraniano. Milhares de quilômetros quadrados de planícies minerais cristalizadas, leitos de lagos secos e salinas, dispersas, onde as temperaturas estivais ultrapassam os 45 graus Celsius, e a superfície reflete o céu com uma planura tão completa e tão ininterrupta que o horizonte não recua tanto quanto simplesmente deixa de existir. É uma paisagem que parece, por todas as medidas visíveis, excluir a vida. Quase nada cresce aqui. Quase nada se move aqui no verão. O deserto não oferece nenhum convite visível, nenhuma característica que sugira a possibilidade de utilização. No entanto, as margens do Kavir foram incorporadas no sistema de recursos nômada, de uma forma que transforma a característica mais hostil do deserto num ativo biológico de considerável valor. Os depósitos minerais expostos ao longo das margens dos lagos secos, sódio, magnésio e oligoelementos, completamente ausentes das pastagens de altitude, são precisamente o que os organismos do gado necessitam após meses a alimentar-se apenas de erva de grande altitude. A erva em altitude é rica em proteínas e energia, mas é incompleta. As planícies de sal fornecem o que os prados de altitude não conseguem. Os pastores que traçam as suas migrações de forma a incluir um período nas margens do Kavir regressam às rotas de montanha com animais em condição visivelmente melhor do que aqueles que contornaram completamente as zonas de sal, com mais peso, a recuperar mais depressa, a tolerar a próxima passagem difícil com maior resiliência. Isto não foi descoberto através de estudo científico sistemático. Foi descoberto empiricamente, ao longo de centenas de gerações, através da observação silenciosa e repetida, de que os animais que procuravam os depósitos de sal eram mais saudáveis do que aqueles que não o faziam. E de que os rebanhos de famílias que integravam as margens de sal nas suas rotas superavam consistentemente aqueles que tomavam o caminho mais curto. Este conhecimento não está escrito em lado nenhum. Existe na decisão de que rota tomar, nas pequenas escolhas práticas que incorporam uma compreensão ecológica sofisticada, dentro do ato aparentemente simples de escolher por onde caminhar. À medida que as gerações mais jovens contornam cada vez mais as rotas pelas margens de sal em favor de estradas mais rápidas, este conhecimento não é arquivado, nem preservado, nem traduzido para qualquer outra forma. Simplesmente deixa de ser aplicado. E ao não ser aplicado, deixa silenciosamente de existir. Firuzabad fica numa depressão topográfica na província de Fars, rodeada por cristas em 3 lados e aberta a sudeste numa configuração que retém o calor, desvia os ventos frios do norte e sustenta um microclima visivelmente mais ameno do que qualquer coisa que a paisagem envolvente oferece.
Nos meses entre novembro e março, o fundo da bacia retém a umidade das chuvas de inverno, mantendo o solo macio e o ar mais suave do que no planalto acima. Os cordeiros nascem aqui no início da primavera, com seu nascimento calibrado por meses de gestão cuidadosa para coincidir com as primeiras pastagens fiáveis, chegando ao mundo que está apenas e não acidentalmente pronto para os receber. A luz de inverno aqui é baixa, dourada e longa, caindo sobre o fundo da bacia num ângulo que torna as coisas comuns luminosas. É aqui que a vida nômada se consolida. As mulheres trabalham nos seus teares durante os meses de inverno, e a criação dos padrões que alimenta a tradição dos tapetes Qashqai acontece aqui, nesta luz específica, nestas semanas específicas, quando o movimento parou temporariamente e as mãos têm tempo para fazer o que o movimento impede. Os tapetes não têm origem decorativa. São registros de rotas de migração codificadas em abstração geométrica. Territórios tribais marcados em cor. Crenças cosmológicas tecidas nos motivos repetidos da beira. Transportam, em forma visual comprimida, todo o sistema de conhecimento de uma comunidade que nunca escreveu a sua história de nenhuma outra forma. São também, na prática, reservas econômicas. Um tapete representa meses de trabalho e um valor material considerável. Riqueza portátil, que pode ser convertida nos mercados das planícies em cereais, ferramentas ou nos produtos veterinários que a seca ou a doença tornaram subitamente necessários. O tear não está separado da migração. É um dos seus instrumentos. Firuzabad é também o lugar onde a vida religiosa da comunidade encontra sua expressão mais profunda durante o inverno. A prática islâmica dos Qashqai é moldada por uma sensibilidade sufi, uma orientação para o divino que encontra o seu lar mais natural não nas mesquitas, mas no céu aberto, no silêncio da bacia depois do escurecer, no chamado à oração que se eleva para um vazio demasiado vasto e demasiado paciente para ser reduzido à arquitetura. Eles não separam o sagrado da paisagem. Para estas comunidades, os dois sempre foram contínuos, um encontrado de forma mais plena dentro do outro. O Lorestan ocupa uma zona de transição de terras altas no centro e norte dos Agros, onde a paisagem montanhosa começa a suavizar-se em planalto ondulado, e onde a altitude é suficientemente elevada para proporcionar pastagens frescas de verão, mas suficientemente baixa para permanecer acessível mais cedo na estação do que os picos mais a sul. A paisagem aqui caracteriza-se por amplos vales que se abrem entre cristas calcárias, zonas úmidas sazonais alimentadas pelo degelo e um mosaico de matagal de carvalhos e pastagens abertas que cria um mosaico biológico capaz de suportar várias comunidades pastoris em simultâneo, sem a pressão sobre os recursos que o terreno mais elevado e mais estreito inevitavelmente gera. É uma paisagem construída para a convergência e não para o isolamento. Moldada pela geografia num lugar onde rotas separadas se encontram naturalmente. A pausa no Lorestan não é descanso. É o intervalo logístico em que a economia nômada conduz os seus negócios mais concentrados. Tribos que convergem de diferentes desfiladeiros e se dirigem para destinos diferentes cruzam-se aqui, na breve janela entre o encerramento das pastagens de inverno e a abertura das pastagens de verão. E nesse cruzamento, torna-se visível toda a complexidade de uma sociedade sem capital fixo. Trocam kashk, o iogurte fermentado concentrado que serve como equivalente nômada da proteína conservada, a par de lã, plantas medicinais e informação detalhada sobre as condições das rotas à frente. Os casamentos são combinados aqui. Os conflitos que se acumularam ao longo de uma estação de separação são mediados aqui. As alianças são renovadas e, ocasionalmente, postas à prova. A geografia política do Irão moderno impôs novas complicações a esta convergência ancestral. Fronteiras provinciais, estruturas de taxas de pastoreio e regulamentos de uso do solo dividem agora um território que o sistema de migração trata como um único espaço contínuo. Uma família cuja rota ancestral atravessa 3 distritos administrativos modernos pode precisar de licenças separadas para cada um,
emitidas a taxas calibradas inteiramente para uma economia sedentária que não tem compreensão funcional da lógica do movimento pastoril e nenhum incentivo particular para a adquirir. As montanhas de Zagros não cedem a quem chega sem preparação. Estendendo-se por mais de 1.400 quilômetros ao longo da orla ocidental do Irão, esta antiga espinha dorsal de rocha fraturada e altitude esculpida pelo vento não é um cenário ou um pano de fundo. É uma força ativa, que tem vindo a moldar silenciosamente as pessoas que vivem no seu interior há mais tempo do que a maioria das civilizações existiu em qualquer forma. Aqui, a altitudes onde o ar areia e as estações mudam sem aviso, comunidades inteiras organizaram a sua existência em torno de um princípio que o mundo moderno quase esqueceu por completo: que a sobrevivência não pertence àqueles que defendem o seu terreno, mas àqueles que sabem exatamente quando abandoná-lo. O que se testemunha, para quem tem a sorte de estar presente, não é pobreza, e não é espetáculo encenado para um olhar exterior. É precisão. Antes que o vale lá embaixo tenha apanhado a primeira luz da manhã, as tendas negras de pelo de cabra já estão a ser desmontadas, dobradas com um tipo de economia que apenas séculos de repetição diária conseguem produzir, carregadas em camelos e mulas que avançam por xisto solto sem hesitação, sem qualquer sinal que pudesse ser identificado como incerteza. Ao seu lado, caminham os animais em torno dos quais esta família construiu tudo o que tem e tudo o que sabe. Ovelhas criadas para a carne e para a lã. Cabras ordenhadas todas as manhãs para os produtos lácteos fermentados que sustentam semanas de travessia em altitude. O seu velo de cashmere representa a maior parte dos rendimentos em dinheiro que o agregado familiar verá ao longo de um ano inteiro. Estes animais não são gado no sentido em que o mundo exterior passou a usar essa palavra, sugerindo algo passivo e substituível. São o arquivo, a moeda e a razão pela qual esta família ainda está aqui, ainda a percorrer os mesmos desfiladeiros que os seus avós atravessaram, ainda a ler a montanha com a mesma atenção e a mesma confiança, ainda a confiar num céu que nunca, em todas essas gerações, lhes deu uma resposta errada. Semiron fica na confluência de vários corredores nômadas importantes nas terras altas dos Zagros. Um sistema de vales que canaliza o movimento dos desfiladeiros elevados em direção às planícies baixas, proporcionando abrigo, água e terreno plano suficiente para acomodar a densidade de pessoas e animais que o negócio do trânsito requer. A paisagem aqui não é visualmente dramática. As cristas são baixas, a erva seca, a luz plana e pausada. A sua importância é inteiramente relacional. Importa pelo lugar que ocupa dentro do sistema maior de movimento, não pelo que oferece quando considerada isoladamente. O que acontece em Semiron é a economia informal da vida nômada expressa na sua forma mais concentrada e visível. A liquidação de dívidas contraídas em estações anteriores. A negociação de direitos de pastoreio para as rotas que se encontram à frente. A contratação de pastores adicionais para as passagens mais difíceis. A transferência de animais entre famílias cujos calendários de migração divergiram e que precisam de redistribuir os seus ativos vivos em conformidade. Nada disto está registrado em qualquer registro administrativo. Nada disto gera um rastro de papel ou um registro digital. Tudo funciona através da memória, através da qualidade das relações construídas ao longo de vidas inteiras, e através de uma reputação acumulada não ao longo de anos, mas ao longo de gerações. A palavra de um homem em Semiron carrega o peso da palavra do seu pai, e da do pai deste antes dele, estendendo-se para trás no tempo numa cadeia de responsabilidade que nenhum contrato escrito ainda conseguiu replicar na sua profundidade ou fiabilidade. Esta economia de confiança está a começar a fraturar nas suas costuras geracionais. Jovens que passaram tempo nas cidades regressam à migração com pressupostos diferentes sobre como os acordos devem ser formalizados, como os conflitos devem ser resolvidos e como a propriedade deve ser definida e defendida.
Os sistemas orais que geriram a alocação de recursos através de redes de migração complexas e sobrepostas durante séculos nunca foram concebidos para ser explicados a estranhos ou traduzidos em linguagem burocrática. Foram concebidos para ser habitados desde o nascimento, absorvidos através da participação, antes de alguma vez poderem tornar-se objeto de reflexão consciente. E é precisamente isso que os torna impossíveis de simplesmente transcrever e preservar. A planície do Khuzestan estende-se pelas terras baixas do sudoeste do Irão em direção ao Golfo Pérsico. Uma paisagem aluvial larga e plana, alimentada pelos rios Karun, Des e Karhe, à medida que descem dos agros, espalhando a sua carga de silt pela planície de inundação em camadas anuais que têm vindo a construir o potencial agrícola deste terreno há milhares de anos. Os invernos aqui são suaves. As inundações sazonais depositam novas camadas de sedimento rico que produzem ervas densas de inverno, onde, apenas meses antes, o solo estava demasiado seco e demasiado duro para suportar o pastoreio a qualquer escala significativa. A paisagem não é uma que se anuncia a si própria. É horizontal e nebulosa, interrompida pelas linhas dos rios e, com crescente frequência, pela infraestrutura de uma das maiores regiões produtoras de petróleo do Irão. O contraste entre os rebanhos nômadas que se movem pela planície de inundação e o aparato de extração de petróleo sentado no horizonte não é uma metáfora construída para efeito. É literal, é visível e é inteiramente não resolvido. Uma colisão de duas economias diferentes que ocupam o mesmo terreno sem qualquer quadro para negociar entre elas. Para as comunidades nômadas que completam a longa descida dos agros, o Khuzestan é o intervalo de recuperação. O lugar onde os animais esgotados por centenas de quilômetros de terreno exigente podem finalmente espalhar-se pela abundante erva de inverno e reconstruir a condição de que necessitarão para a viagem de regresso. Os pastores gerem a planície de inundação com a mesma precisão que trazem a todas as outras etapas da migração, movendo o gado entre secções para evitar o sobrepastoreio, monitorizando o estado físico do rebanho com a atenção experimentada de pessoas para quem a condição de um animal nunca é uma preocupação secundária, e iniciando as preparações silenciosas para o regresso a norte que começará em março. Não há ociosidade aqui no inverno. A manutenção de um rebanho viável ao longo de um ciclo de migração completo é trabalho técnico contínuo, que exige atenção sustentada em cada etapa. E o intervalo no Khuzestan não é exceção a essa exigência. As pressões sobre os utilizadores nômadas da planície intensificaram-se acentuadamente nas últimas décadas. A expansão agrícola converteu antigas pastagens de inverno em campos cultivados. O desenvolvimento industrial vedou território adicional. A seca reduziu a fiabilidade dos rios que outrora garantiam a produtividade invernal da planície com uma consistência em torno da qual as famílias podiam planear. Famílias que outrora chegavam e encontravam a erva já estabelecida e à espera, chegam agora para encontrar a terra ou ocupada pela reivindicação de outra pessoa ou simplesmente insuficiente para os números que trazem. O Irão é um país que, por qualquer medida moderna de vantagem geográfica ou estabilidade política, não deveria ter produzido o que produziu. E, contudo, as suas famílias nômadas cruzaram os mesmos desfiladeiros de montanha há mais de 3.000 anos, sem um único mapa escrito que as guiasse. Os seus canais subterrâneos de água sobreviveram a todos os impérios que tentaram governar a terra acima deles. E o conhecimento de como sobreviver em condições que derrotariam a maior parte do mundo nunca foi escrito, nunca foi institucionalizado, nunca foi transferido para qualquer sistema concebido para o preservar, independentemente das pessoas que o transportam. Foi guardado apenas em corpos, em rotas, e no peso da palavra de um homem numa encruzilhada que não aparece em nenhum mapa oficial e que tem funcionado como um centro de confiança há mais tempo do que a maioria das cidades do mundo existe. À medida que a perturbação climática desmantela a previsibilidade sobre a qual a civilização sedentária foi construída,
A inteligência codificada nas rotas de migração nômada do Irão começa a parecer menos uma tradição em processo de desaparecimento e mais uma antevisão do que a sobrevivência vai exigir de todos nós a seguir. Estas comunidades não têm estado à espera que o futuro chegue. Já estão a viver dentro dele, a navegar condições que o resto do mundo está apenas agora a começar a reconhecer como suas.